Olá, estamos aqui para o segundo episódio do podcast Pode Alê. E o tema de hoje é Mulheres Chefes de Família. Apresento a vocês a minha convidada, doutora Valéria Silva, para a gente poder discorrer sobre esse tema, sobre esse universo das mulheres que estão chefiando as famílias. Vou apresentar um pouquinho para vocês da Valéria. Ela é mineira, advogada há 18 anos, com 10 anos de experiência na área da família. Direito da família. Deixa eu me corrigir, né, Valéria? No direito da família. Ela é graduada em Direito Público com especialização em Direito da Família. E é também a idealizadora do projeto Melhor Pai do Mundo. Primeiro momento, a gente vai estar falando sobre o tema do nosso podcast, que são mulheres chefes de família. E no segundo momento, eu estou curiosa, eu quero saber um pouco mais sobre esse projeto. Valéria, o modelo das famílias, né, brasileiras, ele segue esse modelo muito estático, patriarcal. Mas é fato que ao longo dos anos, né, e até mesmo das décadas, esse modelo está mudando. Pegando bem para o tema do nosso podcast de hoje, a gente percebe mulheres chefiando famílias por diversos motivos e ideais. Como você, dentro do direito da família, como especialista, vê essa mudança, essa revolução do formato das famílias brasileiras? Bom, primeiramente, muito obrigada pelo convite. O tema me trouxe surpresa justamente por falar. Eu nunca me vi numa posição de chefe de família, mas a partir do seu convite me fez refletir muito sobre o tema. E já respondendo à sua indagação, eu tenho que falar um pouco sobre mim. Claro, sobre fique à vontade. Como eu cheguei a ser uma chefe de família. Eu venho de uma família, como você diz, né, mineira, eu tenho tias e tios, mas desde sempre eu percebi na minha família, meu avô faleceu muito cedo, e a minha avó tomou essa posição de tomar conta da família. Então, assim, dentro dessa linha, e eu fui perceber das minhas tias, a minha mãe, chegando até a minha irmã. Então, assim, os meus parentes mais velhos, as mulheres da minha família mais velhas que eu, foram muito espelho para mim. Uhum. E a partir do seu convite, eu fui fazer uma reflexão bem linear sobre o tema. E sobre os meus antecedentes para chegar no dia de hoje. Okay. Qual que é o destaque? Primeiro, muitas mulheres, assim, na época da minha avó, elas eram donas de casas e seus maridos iam para o labor. E muitas delas ficavam viúvas muito cedo. E isso eu vou falar assim, dessa geração, não vou nem chegar num contexto guerra. Uhum. Então, essas mulheres, tal qual a minha avó, elas são sem opção, por destino, por responsabilidade. Então, elas tomaram as rédeas da situação. Tiveram que assumir, né? Tiveram que assumir para tomar conta. Só que veio a minha geração, que fortalecida, aí dentro da minha família, eu me vi eu poderia ter duas opções. Ou vir dentro de um padrão de casar, ter filhos, talvez uma remuneração, mas não uma independência financeira, uma opção trabalhar para ajudar em casa ou para manter uma renda, mas não sendo remunerada por algum sonho. Então, assim, então eu percebi que a minha geração, ela pôde ter opção. Então, antecedente a mim não era muito por opção, ou por circunstâncias, sempre por circunstâncias alheias à vontade dessas mulheres. Então, aí respondendo a sua indagação, dentro do direito de família, a gente lida com essa... Hoje eu percebo muito claramente que essas questões, tanto culturais, sociais, circunstanciais e pela própria opção da mulher. Então, isso está crescendo, é real, mas nós temos que lidar com essa vertente, pela opção e pela falta de opção. E aí, Valéria, você toca num ponto crucial, né?
quando você faz esse resgate, né, para você poder estar Uhum. hoje aqui em relação à sua família, né, os seus antepassados que passaram a chefiar famílias. E aí a gente tem a seguinte questão. A gente tem hoje um grande número de mulheres que estão optando, que optaram, né, que estão Uhum. optando por esta condição de assumirem o seu lar, principalmente depois que acontece, por exemplo, né, uma separação. Mas a gente tem também, a gente não pode deixar de registrar as mulheres que passam a chefiar famílias por sobrevivência. Por quê? Companheiro vai embora. Se passa a se relacionar com alguém e essa pessoa depois desaparece. E ela se vê sozinha com filhos. E aí? Sim. Só um pequeno adendo dessa circunstância sobre esse perfil de mulheres. A chefe de família, é porque no direito de família, nós estamos falando aqui das famílias monoparentais, Uhum. que é uma família onde tem um líder e sua composição. Mas a família não necessariamente é a presença de filho. Porque esta mulher, ela pode cuidar dos seus sobrinhos, ela pode cuidar dos seus irmãos, Dos pais. dos pais, ou até mesmo da sua própria projeção futura, estabelecendo aquele vínculo familiar de constituindo patrimônio, deixando toda a sua conjuntura até para sua própria velhice. Então aqui nós estamos falando assim, tecnicamente das famílias monoparentais, que não necessariamente Tenham tem um filhos. filho. Mas a grande maioria das famílias monoparentais existentes hoje são compostas por filhos. E a maioria das famílias monoparentais tem as mulheres como chefe de família. Gente, E, que e por legal. várias circunstâncias. E boa parte delas é pelo número, um número expressivo de abandono, sim, um abandono, ou pela própria independência, de falar, não, eu quero ter uma produção independente. Então, nós temos que lidar com ela. E aí, claro que o direito precisa preservá-la precisa preservar essa família, por exemplo, com a guarda, uma guarda unilateral, preservar o melhor interesse dessa criança. Então, assim, só para contextualizar sobre esse perfil da família monoparental que tem as mulheres, são chefes de famílias, mas que não necessariamente são São mães. mães, né? E Uhum, aí a gente percebe muito, hoje, mulheres que realmente estão cuidando dos seus pais, que estão cuidando dos seus irmãos, até porque, né, a vida é assim. As pessoas têm filhos, os filhos crescem, os pais envelhecem, e depois os filhos passam a cuidar dos pais. uhum, E aí a gente também tem uma outra questão que eu percebo, dos filhos, depois de crescidos e até separados, que voltam a morar com os pais. Né? uhum. Tem isso também. E aí, às vezes, até no primeiro momento, ai, tô indo cuidar dos pais, e às vezes não é, são os pais que estão cuidando Sim, desses filhos depois de um determinado período. É uma loucura, né? Essa questão das famílias no Brasil, esses arranjos sim. familiares, né? E aí a gente tem hoje também todas as questões de gênero, né? Que aí Todas. tem tudo isso também. Então, assim, é um tema que o direito se faz presente todo momento, não é isso? Não, o direito ele tem que acompanhar a evolução social. O direito não pode desamparar essas pessoas, nem essas famílias, nem essas conjunturas. Principalmente o direito de família. A gente precisa estar muito atento. Nós chamamos no direito sucessório, que é o direito à herança, depois o direito que nasce após o falecimento de alguém. Que ele não caminha na mesma proporção que o direito de família, mas hoje se discute muito, né, sobre esses assuntos, porque é real. Hoje nós temos a nossa estrutura social não é a mesma de 50 anos atrás. Verdade, As verdade. circunstâncias mudaram muito. E, além disso, eu não tenho como deixar aqui de contextualizar, importante dado, assim, a visão científica que a gente tem que ter é que as famílias brancas são diferentes das famílias negras. Essa conjuntura também é de suma importância, porque eu gosto muito de ressaltar, a independência da mulher negra, por exemplo, nasceu com a abolição.
porque nós ficamos com pessoas as quais estavam submetidas a um trabalho escravo. Aí, após, como que nós vamos cuidar? São famílias. Muitos homens acabaram indo para o mundo do alcoolismo, por exemplo, e muitas mulheres foram o quê? Lavadeiras. Tanto que nós temos narrativas em muitas músicas que falam sobre elas. E aí, é uma concepção minha pessoal e eu não posso nem... Jamais. Deixar de citar, né? Deixar de citar. E também não posso aprofundar por falta de dados, inclusive, mas a minha visão, o feminismo negro, por exemplo, nasce aí. Porque eu não tive opção, eu tinha que cuidar da minha família. As chefes de famílias negras nasceram na abolição. E isso é indiscutível. Nós somos fortes, nós seguramos a economia, nós seguramos o lar com o nosso trabalho. E assim, muitos viraram lavadeiras, outras prostitutas, mas nós seguramos os nossos lares. Então, quando eu falo, nós temos que separar. Porque quando eu falo de uma família monoparental negra, eu tenho que observar esse contexto histórico. Ela vem da força. Muitas dessas mulheres deixam seus filhos com outras pessoas para cuidarem de outras famílias. Exatamente. Então, por exemplo, o trabalho doméstico remunerado, né? Exatamente. Quando elas saem de casa para cuidar de um idoso, para poder fazer trabalho doméstico mesmo, né? Com certeza, muitas vezes, assim, ou ser vendedora autônoma. Sim. Eu mesma, como advogada, e eu vou falar aqui de mim, quando eu vim para Vitória, eu vim grávida, eu vim com um relacionamento, esse relacionamento se desfez e eu optei por manter aqui. E a partir daquele momento, eu me tornei uma chefe de família, porque eu optei por manter a minha estrutura familiar, porque eu poderia ter voltado para casa dos meus pais. Sim. Né? Não, eu optei por ser chefe de família naquele momento. E eu falei, não, eu vou estruturar, eu quero cuidar da minha filha. Mas por muitas vezes, eu tive que deixar Bárbara com outras pessoas para eu trabalhar. E aí não é só a necessidade, é porque naquele momento existia a vontade de reescrever a minha história, eu tive que mudar a rota para fazer uma carreira como advogada aqui no Espírito Santo e uma carreira, porque eu vim do mundo executivo, eu trabalhava com pessoas jurídicas e a partir dali, quando eu optei por ser chefe de família, eu tive que mudar a rota da minha carreira para tornar uma advogada autônoma. Então, eu tinha que trabalhar muito, conquistar clientes. E para isso, né, você, com a sua família, né, você não poderia deixar a sua filha sozinha em casa, né? Esse é um outro perfil muito real, é o lado bom e o lado ruim, né? A mulher que quer optar por ser chefe de família, é isso que ela sofre. Ela tem que deixar, e ter filhos, em um determinado momento, ela vai ter que ter esse distanciamento, ela vai ter que deixar a criança dela. Vai ter que abrir mão, né, de certas questões, né? Ainda dentro desse tema, né, de que a gente percebe que existe uma grande diferença entre ser mulher chefe de família por opção ou por necessidade para poder, por sobrevivência mesmo, né? E quando você iniciou a fala comentando, né, de que existe uma grande diferença entre a mulher chefe de família branca e a mulher chefe de família preta. E aí tem tudo a ver com essa dicotomia sobre opção ou sobrevivência. O que você acha sobre isso? É porque o nosso contexto histórico é diferente. Não tem como não. As próximas gerações vão viver, a gente espera, viva outro contexto. Mas a nossa geração, e aqui nós estamos falando para contemporâneas e contemporâneos, né? Justamente vem carregando o contexto histórico. É que a falta de opção ou sobreviver, essa dicotomia da falta de opção ou opção e a necessidade, elas estão muito presentes na vida da mulher preta, porque ela sofre o abandono, a solidão da mulher negra, que é uma teoria que isso aí é uma outra conversa, certamente. Será outro tema, outro será podcast. Outro tema. E
quando ela opta, porque ela quer ter aquela carreira solo, seguir. Então, ela caminha. Mas, muitas vezes, o perfil é justamente esse. A solidão da mulher negra e o abandono. E aí E esse vem a abandono... necessidade de ter que manter, né? De ser a provedora da sua família, né? E isso não inclui... Isso acontece em qualquer classe social. Porque hoje nós vivemos... Hoje nós não podemos vincular as pessoas negras somente à miserabilidade e à situação socioeconômica hipossuficiente. Exato. Não, hoje nós temos mulheres empreendedoras, mulheres executivas, negras bem-sucedidas, vivendo toda essa situação. E aí, há um certo romantismo que eu percebo hoje também sobre a maternidade solo especificamente, porque não tem nada de romântico. Ela é muito real. Jamais. Sabe o que é a realidade, Alessandra, de você ser mãe solo? Você vai acordar, aí você acorda seu filho, aí você se arruma, faz mala, leva menino pra creche, ou tem que esperar alguém chegar pra tomar conta. Não tem ninguém pra dividir. Não tem ninguém pra dividir. Porque, por mais que a criança tenha os seus direitos preservados pela Constituição, pelo ECA, pelo Código Civil de Direito de Família, que tenha preservado o direito aos alimentos, é um direito indisponível que a mãe e nem o genitor, nem a genitora pode optar por desfazer desse direito, é um direito que a criança tem, mas muitas vezes não se resume somente a questões financeiras, educação, valores, frustrações que você carrega todo dia. Então, não tem nada de romântico. Não. Não tem a rede de apoio. E aí que fica. A rede de apoio, muitas vezes, dessas famílias negras são muito menores do que das famílias brancas. Mas não generalizando. Aqui a gente não está querendo dizer que não acontece de um lado ou de outro. Nós estamos falando de estatísticas, né? E é muito curioso, mas também, assim, tem um lado muito positivo. O quanto essas mulheres são fortes de irem, sabe? Vamos lá. Eu não posso ficar aqui lamentando, esperando. Eu vou e faço acontecer. Exatamente. E eu vejo ela não tem essa chance de sentar para deixar a coisa acontecer. Ela tem que ir à frente, ela tem que ir além. Né? E ainda tem um perfil. Muitas vezes, igual dentro da minha área, eu vou fazer o divórcio. Aí eu faço o divórcio de um casal branco. Eu tenho essa curiosidade, eu observo isso. Casal branco. Ela não trabalha, mas ela tinha uma rede de apoio. Porque ela poderia ir para academia, ela tinha uma empregada, uma babá. Então, eu faço toda a negociação para manter a vida dessa criança da mesma forma como era do casamento. Então, automaticamente, essa mãe, apesar de viver uma carreira solo, entre aspas, ela vai continuar tendo a mesma rede de apoio. Porque é nesse ponto que há a discussão. E aí, a separação, né, quando existe um divórcio, neste caso, ocorre a separação, mas aí eu percebo que aí a vida da mulher, o dia a dia após uma separação, a partir do momento que ela não tem mais o seu companheiro, é totalmente diferente. É totalmente quando diferente. Quando se tem uma rede de apoio e quando não se tem. Exato. Que quando não se tem, aí ela se vê sozinha. Sozinha. Né? E ela precisa criar uma rede de apoio. E para criar uma rede de apoio, ela tem que trabalhar mais, porque ela tem que pagar. Tem que ter... vem dela, ela se torna provedora. Voltando a dizer... Eu não concordo com mães, por exemplo, mães e pais, tá? Que querem seguir carreira solo e que optam por abrir mão dos direitos dos filhos. Não se trata. É um direito disponível e indiscutível. Sim. Só que não é restrito somente a isso. Exatamente. Então, a grande diferença é a rede de apoio. É real. E o social, porque a mulher, muitas vezes, aí eu vou até generalizar, quando ela tem essa opção, ela fala, não, eu quero seguir a minha vida assim. A sociedade cobra muito, porque não aceita essa opção. Jamais. Porque quando por falta de opção, aquela história é notória, é real e ela segue. Mas quando ela opta por essa carreira solo, nossa, é muita cobrança.
por que que você está fazendo isso. E Pra assim, quê? Pra quê? Pra quê? Mas, Valéria, a gente precisa ainda citar, né, e fazer uma referência a essa questão de sobrevivência. E aí, quando eu trago, né, quando eu pensei nesse tema, né, aqui para o segundo episódio, falar sobre mulheres, chefes de família, porque é o universo que eu vivo, né, com pessoas muito próximas que estão nessa condição, mas é porque também eu fiz, a minha graduação é de serviço social, e meu trabalho de conclusão de curso teve o seguinte tema: matrifocalidade, que significa, né, em latim mater, que são mulheres que são chefes de família. E meu trabalho de conclusão de curso se deu através de uma pesquisa numa determinada comunidade aqui de Vitória, que a gente conseguiu identificar um número considerável de mulheres nesta condição. E aí, minha amiga, a grande maioria dessas mulheres, mulheres pretas, abandonadas pelos companheiros, muitos dos casos com filhos, e aí tiveram que correr atrás do prejuízo. porque não tem outra opção. Não tem outra opção. E esse abandono, ele ainda tem um leque. Porque pode ser o abandono afetivo, pode ser o abandono da prole, pode ser ainda viuvez. E aí, Quando a gente pensa, né, em comunidades de risco, né, que aí os companheiros com problemas e tal, e aí encarceramento, sistema carcerário. E aí, eu acho que é um problema social, que eu me importo muito, inclusive. Que ele está um pouco ligado também à violência doméstica, a gente não tem como não sim, citar, sim, sim. mas a gente precisa se importar, fazer um estudo, entender, porque ela se vê muito sozinha nessa condição. Muito sozinha. Então, é uma É questão a total social. ausência da rede de apoio, como você comentou, né? A total ausência da Total. rede de apoio. Porque a rede de apoio, ela depende das questões financeiras. Porque você vai precisar pagar alguém para te ajudar. E aí, sabe outra coisa que me vem assim, me veio à cabeça agora? Quanto dessas mulheres não têm capacidade no sentido de sonhos? Não, eu quero ser uma médica. Não, eu quero ser uma engenheira, eu quero ter uma empresa, eu quero trabalhar numa empresa X, mas que ela não tem nem o direito de sonhar. Quantos sonhos interrompidos? Quantos sonhos interrompidos? E aí a gente entra numa outra questão que está bem agora, né, sendo comentado, é o número de mulheres acima dos 50 anos iniciando seus estudos, né? Sim, Cuidaram sim. uma vida da família, dos filhos, e depois, finalmente, estão tendo a oportunidade De realizar o de sonho. realizar o sonho, né? Algo que faz parte da vida, que é a graduação, estudar, a capacitação, e que isso ficou interrompido porque elas tiveram um grande período tendo que cuidar dos familiares, cuidar dos filhos, etc, etc, e elas estão conseguindo resgatar isso Olha, hoje, isso, né? aí são situações ligadas diretamente a questões socioeconômicas. Exatamente. Porque eu, por exemplo, eu não venho de uma miserabilidade, mas eu sou. Meus pais sempre tiveram boas condições financeiras no sentido de oferecer estrutura. Então, não vim da miserabilidade, tive uma estrutura básica, estudamos. Eu, com 14 anos, eu sabia já qual curso eu iria fazer e qual caminho que eu teria que seguir para alcançar. Mas você sabe, Valéria, que é mínimo, é Mínimo, mínimo, é mínimo, é mínimo, né? mínimo. E é isso, aí você cresce, você começa a olhar ao seu redor e percebe o quanto isso é desequilibrado. Exatamente. Né? Eu não uso a palavra privilégio, que eu não acho que isso eu não considero minha família privilegiada, Aham, aham. de forma alguma, mas que faz diferença. Então, eu praticamente optei por de seguir uma vida, uma carreira solo. Eu tenho como querer optar. Aham.
Você tem essa oportunidade, Exatamente. essa oportunidade e essa possibilidade. Essa questão de ser chefe de família não tem jeito. A gente tem que estar sempre citando a questão que o fato da mulher preta ser chefe de família aí tem um contexto completamente diferente da mulher branca. Isso é fato, isso está estabelecido. Mas a gente também não pode deixar de citar dos casos das mulheres que fazem isso, que tem esse novo arranjo por opção. Né? Uhum. E aí eu me lembro agora recente, quando a gente perdeu, né, a saudosa Glória Maria, e aí eu passei a ler algumas questões, né, sobre ela, e vi que ela havia li que ela havia adotado duas filhas, que ela havia feito a opção por ser uma mãe solo. Sim. E aí a gente tem a Glória Maria. Por adoção. Né? Por adoção, inclusive. Só que aí a gente tem a Glória Maria, que tinha uma renda, que uma vida estável, uma mulher independente financeiramente. Será que a gente consegue trazer aqui essa dicotomia de ser chefe de família quando você é uma mulher? Será que é possível? Eu ser chefe de família quando eu sou independente financeiramente e quando é uma necessidade? Será que nós estamos socialmente dando opções a essas mulheres Exatamente. que não têm a estrutura econômica suficiente para ter essa Para opção? poder ter essa opção. É muito complexo. Então, por isso, eu me vejo mesmo dentro de uma caixinha de minoria, assim, por ter optado, né? Por ter condições de ter essa opção. Né? Eu gosto, eu optei mesmo por não ter outros relacionamentos sérios enquanto a minha filha não tivesse uma idade suficiente. Então, ela conheceu o pai dela, ela me viu com 1 ou 2 relacionamentos sérios e basta. Por opção minha. Porque eu quis ter o direito de preservá-la. Não queria. Agora não, agora ela tem 14 anos, eu namoro, então eu consigo, meu namorado frequenta a minha casa, então para mim tá tudo certo, tudo tranquilo. Agora eu me sinto segura de ter um relacionamento mais familiar. Sim, Não sim. que eu não tivesse, porque sozinho, sim. Solteiro, sim. Sozinho, Jamais. É isso que as mulheres também têm que colocar muito em mente. E eu converso muito. Olha, você não pode parar a sua vida. Você não pode fazer daquilo uma tortura. E nem de um lamento. Ok, vamos para frente. Exatamente. Né? Vamos viver a vida. E assim, eu tenho várias amigas que são chefes de família, não têm filhos, e são felizes aos 50, têm uma estrutura profissional, não vou nem falar financeira, mas profissional, tiveram suas carreiras, optaram, estão vivendo. Eu me espelho muito nessas mulheres. Eu gosto muito de conviver com mulheres acima, mais velhas que eu, justamente por esse olhar para que eu, além de me sentir incluída. A maturidade, né? A maturidade que permite isso. Não tem jeito, é a maturidade. Porque a gente precisa fortalecer meninas mais novas que estão pensando, eu faço essa opção ou não? A cobrança, eu tenho que ter filho, não tenho que ter filho, eu quero sair da casa dos meus pais e morar sozinha. Exato. Alessandra, com 14 anos, esse era meu maior sonho, sair de casa e morar sozinha. E aí? E aí que o bicho pega, porque sair de casa e bancar essa casa. Mas aí, para que isso acontecesse, eu sabia que eu tinha que estudar. Que essa independência financeira só viria com a formação acadêmica. Mas aí a sua família lhe permitiu estudar. E a grande maioria, infelizmente, não consegue, né? Tem que já ir direto para o trabalho. Exatamente. Olha, quando você me convidou, eu comecei a pensar várias coisas. E aí eu lembrei... Bom, esse é o objetivo, né? De uma história despertar, né? Eu lembro de uma história que a minha mãe conta. Que ela sempre sonhou em ser professora. Minha mãe tem 73 anos. Ela sempre sonhou em ser professora. E ela foi falar isso pro pai dela. Sabe o que ela ganhou em troca? Uma máquina de costura. Oh, meu Deus Porque do céu. ele falou, não, isso não é para você. Então, entende que essa questão da chefe de família está ligada com as questões econômicas, sociais e culturais. Culturais, com certeza, com certeza. Então, depois ela foi virar uma exímia cabeleireira,
Ela empreendeu. Mas olha o que você disse. Depois. Depois de ter casado, aí já tá constituída a família, aí... de ter aberto mão de tantos sonhos. Exatamente. Então, talvez ela pode ter optado, aí eu tô falando por terceiros, né? Aham. Mas assim, vamos devagar aqui, vamos supor. Talvez ela possa ter casado para ter liberdade, para ter essa opção. A gente sabe que isso já aconteceu muito e que às vezes até acontece nos dias atuais também, né? Exatamente. Então, assim, claro, tem os prós e contras. Eu acho que é muito bom eu durmo todos os dias com a sensação incrível de mais um dia numa missão cumprida, lido com muitas responsabilidades. Meu pai, desde 2009, mora comigo. Então, assim, isso me ajudou. Eu gosto de estar perto dele, isso me trouxe uma paz incrível de saber que ele está perto de mim. E também eu ganhei uma rede de apoio que eu não tinha antes. Porque estando próximo, ele consegue dividir a rotina com a minha filha. E aí eu pude viver uma experiência assim de, nossa, como é bom dividir a Você responsabilidade. Entende que não pode romantizar Aham. tudo. Porque é muito bom ter rede. Assim, você pagar uma Não, acho que babá. a rede de apoio é fundamental, Você né? pode pagar uma babá? Pode. Mas chega uma hora que o filho também não quer. Que ele não quer mais a creche integral. Que ele quer alguém próximo, né? É Um avô, afeto. né? Um afeto. E aí viver isso. Então, os avós também são fundamentais para Colinho do vovô, né? para que a gente possa seguir essa jornada. Faz muita diferença. Valéria, e falando em pai, seu olhinho brilhou quando você falou no seu pai, hein? Não tem como. Não, vamos agora conversar um pouquinho sobre esse projeto. Fale pra gente sobre o projeto Melhor Pai do Mundo. Eu sei que o tema do nosso podcast é Mulheres Chefes de Família, mas quando ela me disse que ela é idealizadora deste projeto, eu falei, Melhor Pai do Mundo? O que é isso, hein? Conta pra gente. Então aí eu vou te surpreender. Me surpreenda. Porque o direito de família veio na minha vida justamente no momento que eu tinha que virar a rota por ter me tornado chefe de família. Quando eu me vi sozinha com a minha filha e eu precisava. Eu estava planejando uma vida executiva, um trabalho mais para pessoas jurídicas. Eu tive que mudar a rota para as pessoas físicas. O que eu fiz? Rapidamente, para não delongar. Tranquilo. Comecei a trabalhar no centro de Vitória com panfletagem para poder conhecer advogados. Porque eu falei assim, não, conhecendo eu vou pedir oportunidade. Eu tinha tentado entrar em contato com várias instituições, não estava conseguindo. Eu falei, não, vou no orgânico. Ok. Aí uma amiga tinha um banco de crédito, ela falou, Valéria, mas você é advogado? Eu falei, confia em mim que eu sei o que eu tô fazendo. Eu vou andar com a minha carteira da OAB no bolso, que é de Minas naquela época, eu tô falando disso de 15 anos atrás. Vou andar com a carteira da OAB no bolso, todo mundo vai surpreender o que eu, com a carteira da OAB, tô panfletando. E aí vem o meu marketing pessoal. Hoje eu sei o nome de tudo, mas na época eu não sabia. Então eu conheci o Dr. Amon, uma pessoa muito querida da minha estima, que me deu uma oportunidade. Ele é criminalista e ele falou, olha, no meu escritório sempre tem direito de família, eu não faço. Você pode começar a fazer, que eu contei minha história ali. O que é uma oportunidade, né? O que é uma oportunidade? E aí eu comecei, como perfil era mais homens, né? Eu comecei a trabalhar. E aí eu comecei a me inquietar. Veio histórias pessoais antecedentes. E eu falei, não, mas ele é boa pessoa. E aí eu me deparei com uma falsa acusação de abuso sexual. Fiz essa defesa. Eu falei, não, mas ele é inidôneo. Por que esse massacre? Então, a partir daí, eu comecei a trabalhar com direito de família. Comecei a ter mais clientes homens. E comecei a me deparar com uma realidade judiciária que me incomodou muito. Então, eu comecei a fazer um projeto que ele desde sempre teve o nome de o melhor pai do mundo, porque existem muitas crianças abandonadas? Existem, mas tem muitas crianças impedidas de conviverem com seus pais. Tem muito pai sendo impedido de conviver com seus filhos e não os abandonando. É que para você ter o direito, muitos homens gastam muito. E nem todo mundo tem condição financeira. Entende por que nós temos também muitas crianças sem a presença do pai?
porque é caro. E aí me veio, aí na pandemia, muitas oportunidades, eu falei, vou criar. Foi despertando a Foi ideia, despertando, né? e aí eu lancei o Melhor Pai do Mundo. Melhor Pai do Mundo é um projeto que visa trazer esperanças e justiça para pais que estão sofrendo injustiças no judiciário, que estão lutando para conviver com seus filhos. Mas nos explica, por favor, Valéria, na prática, como que se dá esse projeto? Como que um pai que está passando por isso acessa esse projeto? Como ele pode Sim. participar desse projeto? Eu fiz a primeira versão com várias lives, trazendo informação. Então, o projeto traz informações. Na minha rede social tem muitas orientações de como suceder quando aconteceu aquela situação X, tá. E eu também tenho um grupo de WhatsApp com vários pais que trocam informações e apoio. Então, não é só um apoio jurídico. Juridicamente, essa é a minha prestação de serviço, mas eu tenho esse grupo que tem muito apoio. Então, eu estou lá disponível. Então, o projeto na prática é trazer informações para esses pais de como podem fazer para estarem mais próximos judicialmente de seus filhos. E que, na prática, também acabam resgatando questões afetivas e vínculos. Okay. Olha, eu tenho uma criança que resgatei de um pai, uma guarda que esse pai, eu trabalhei nesse processo. Ele, recentemente, essa criança, eu vi que ela formou faculdade. Eu fiquei assim, eu me emociono muito com a história, porque é isso que me engaja. Que se eu não tivesse feito, talvez, naquela época, uma defesa justa, e não tivesse resgatado essa criança para o pai, porque ele tinha lá 7, 8 anos, eu encontrei em Colatina, eu acho, se não me engano, é Colatina, esqueci agora a cidade, mas assim, bem abandonado, sujo, porque ele tinha sido sequestrado pela mãe. Hoje, talvez, ele não poderia estar na faculdade. Então, vai muito além. O Melhor Pai do Mundo não é um projeto para passar pano. Jamais, não é uma né? Jamais. Não é um projeto para fazer defesas infundadas. É para dar voz a muitos homens e pais que estão sendo cerceados do seu direito. Porque, infelizmente, tem muito pai bacana, mas tem, infelizmente, muito pai sendo cerceado do direito de conviver com seus filhos. E isso reflete diretamente nessas crianças. O Melhor Pai do Mundo é um projeto que é a forma que eu encontrei de contribuir socialmente para uma boa estrutura familiar e para essas crianças, para cuidar dessas crianças. Eu acredito muito na família como instituição e que cada ente tem seu valor. Cada ente tem o seu papel, né? Cada ente tem seu papel. Ninguém pode ser cerceado de exercer seu papel. Então, o Melhor Pai do Mundo é a minha contribuição social para dar voz a esses pais injustiçados. Muito bacana, Valéria, muito bacana mesmo. Assim, eu fico tão feliz, a convidada se emocionar. Eu falei que eu não ia chorar, mas eu não consigo, porque é muito... Não, é muito importante essa emoção, né? Sim. Isso confirma o quanto eu não gosto de injustiça. O quanto você está inserida, o quanto você sente, né? O seu olhinho aqui ficou lacrimejando. É muito legal. E isso, assim, é verdade. Né? A gente tem que passar a verdade, não tem outra forma. Não tem. Gente, é isso. A gente poderíamos ficar aqui a tarde toda, né? Porque o tema, ele é muito complexo e ele vai trazer... Um tema vai puxando o outro, né? Falamos de mulheres chefes de família, falamos sobre rede de apoio, falamos um pouquinho sobre a solidão da mulher preta, falamos também sobre os pais, falamos sobre família. Família é isso, é mãe, pai, filho, irmão, né? Todo mundo. Família somos nós. Muito obrigada. Eu que agradeço e pode me chamar quantas vezes for necessário, eu amei. Você abriu um cardápio de temas. Muito sucesso. Vamos brindar porque a gente não fez o brinde inicial. Isso é importante, isso é sorte. Muito obrigada, Muita Valéria. sorte e sucesso. Axé também. Axé.